Nesse vídeo aqui eu vou fazer a leitura da NBR 14037. Essa é uma norma que trata de diretrizes para a elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações e também requisitos para a elaboração e apresentação dos conteúdos. Essa é uma norma que ela teve a sua terceira edição agora em janeiro de 2024, então eu estou lendo a versão mais atualizada disponível no site do CREA, essa nova parceria agora com as normas da ABNT. É uma norma que tem 17 páginas, ela é bem curtinha, a gente tem aqui o sumário com todo o conteúdo que apresenta dentro dessa norma, o prefácio. Em seguida, a gente já tem aqui a parte da introdução, que vai dizer para nós qual que é a finalidade, o objetivo dessa norma, né? E aí aqui, ó, onde a gente já começa a parte do conteúdo, de fato, dessa norma, né? As diretrizes para a elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações, requisitos para a elaboração e apresentação dos conteúdos. Tópico 1, escopo. Essa norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação dos conteúdos a serem incluídos no manual de uso, operação e manutenção das edificações, elaborado e entregue pelo construtor e incorporador conforme legislação vigente, de forma a, letra A, informar aos proprietários e ao condomínio as características técnicas da edificação construída. Letra B. Descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios para conservação, uso e manutenção da edificação, bem como para a operação dos equipamentos. Letra C. Em linguagem didática, informar e orientar os proprietários e o condomínio em relação às suas obrigações no tocante à realização de atividades de manutenção e conservação e de condições de utilização da edificação. Letra D. Prevenir a ocorrência de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado e, por fim, contribuir para que a edificação atinja a vida útil de projeto. 1.2. Essa norma se aplica ao fornecimento de informações técnicas mínimas necessárias ao desenvolvimento das atividades de uso, operação dos equipamentos e manutenção das edificações. 1.3. Esta norma se aplica a edificações em geral, independente da altura, tipologia ou padrão construtivo. E 1.4. A incumbência pelas atividades descritas em 1.2 é do proprietário ou do condomínio, podendo estes determinar um representante legal de acordo com as legislações específicas. Nota: as normas relacionadas à segurança pública e saúde pessoal não fazem parte do escopo dessa norma. E aí, ela cita para nós aqui, no tópico 2, sobre referências normativas, algumas normas que fazem alguma conexão com essa norma aqui que a gente está lendo agora. Como, por exemplo, a 5674 de manutenção de edificações, a 12721 de avaliação de custos, é aquela, né, para avaliação de custo da construção para incorporação, a 15575, que é aquela de desempenho, a 17170, que é a norma de garantias, e daqui das referências normativas, ela já segue para o item 3, termos e definições. E eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que eu vou pular essa parte de termos e definições, porque é como se fosse um glossário essa parte. Ela vai explicar para nós o que é cada item que é mencionado ao longo do corpo da norma, como, por exemplo, o que é componente, o que é durabilidade, o que é prazo de garantia, enfim, tá? Eu vou ler apenas o item que descreve o que é manual de uso, operação e manutenção, que é de fato o objetivo dessa norma aqui, tá? Então, dentro desses termos e definições, ela diz aqui para nós que manual de uso,
operação e manutenção é um documento que reúne informações e orientações necessárias para o uso, para a operação e para a manutenção da edificação e de suas partes, e que também informa as condições de garantia. Nota: o manual de uso, operação e manutenção é também denominado manual do proprietário. Quando aplicado para as unidades autônomas ou privativas, e manual das áreas comuns ou manual do síndico, quando aplicado para as áreas comuns. Também pode ser chamado de databook, quando reúne diversos manuais ou outros documentos técnicos da edificação. E aqui ela inclusive cita que esse trechinho está sendo mencionado lá na NBR 17170, que inclusive eu já fiz a leitura dela e está disponível aqui no meu canal também. Então, depois aqui do manual de uso, ela vem trazendo para nós outros termos e definições, como, por exemplo, manutenção, operação, prestador de serviço de construção, sistema, termo de garantia, uso, usuário, operador, vida útil de projeto e área de uso privativo. E aí, depois dessa parte de termos e definições, o próximo tópico é o tópico 4, requisitos para elaboração e apresentação do manual. Veja bem, ela tem um item para falar sobre a linguagem a ser utilizada nesse manual, que é o item 4.1. O que ela fala sobre a linguagem utilizada? O manual, ele deve ser escrito em linguagem simples e direta, utilizando vocabulário preciso e adequado ao proprietário e ao condomínio. Recomenda-se a utilização de recursos como ilustrações, desenhos esquemáticos, fotografias e tabelas. 4.1.2. As informações contidas no manual devem ser apresentadas de forma didática. 4.1.3. O manual deve ser organizado de maneira que as informações sejam apresentadas segundo classificações que facilitem a sua compreensão. Ponto 4. O nível de detalhamento do manual deve ser compatível com a complexidade da edificação. 4.1.5. O manual deve ser produzido e fornecido em meio físico, sendo impresso ou eletrônico. Pode ser CD, DVD, pendrive. Nota: o uso de meios eletrônicos é permitido desde que sejam de fácil operação e entendimento e que possuam alternativas de reprodução dos conteúdos em meios impressos, sendo facultada ao usuário a solicitação de uma via impressa por ocasião da entrega da obra. Tópico 4.2, então a gente está dentro de requisitos para a elaboração do manual. O requisito 1 fala da linguagem, o requisito 2, a estrutura desse manual. 4.2, sobre a estrutura. O conteúdo do manual deve orientar o proprietário e o condomínio na forma de obtenção de informações. Por motivos práticos, pode ser útil a divisão do manual em capítulos, os quais podem ser subdivididos em itens. A tabela 1, que está logo em seguida aqui, recomenda a estrutura de disposição dos conteúdos dos capítulos e as subdivisões dos itens básicos que devem estar contidos no manual, podendo ser complementada e adaptada conforme a necessidade específica do condomínio, específica do empreendimento. Não sei onde eu tirei o condomínio. A tabela 1 apresenta a correlação das seções e subdivisões do manual com os itens dessa norma para orientar a elaboração do manual. Explicações adicionais que aprofundem a compreensão de alguma informação específica devem ser apresentadas como um anexo ao manual, que é objeto dessa norma. Então vamos lá, o que ela tem aqui nessa tabela 1 como sugestão de estrutura desse manual, né?
Então, ela sugere aqui, ó, que a gente coloque os capítulos, né? Apresentação. Dentro da apresentação, que se tenha um índice, uma introdução e definições. Capítulo 2, garantias e assistência técnica. Subdivisões, garantias e assistência técnica. Capítulo 3, memorial descritivo. Capítulo 4, fornecedores. Aí dentro desse capítulo, relação de fornecedores, relação de projetistas, relação de serviços de utilidade pública. Capítulo 5, aí você vai ter um capítulo só para operação, uso e limpeza. Dentro desse capítulo, você vai subdividir em sistemas hidrossanitários, sistemas eletroeletrônicos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de ar-condicionado, ventilação e calefação, sistemas de automação, sistemas de comunicação, sistemas de incêndio, fundações e estruturas, vedações, revestimentos internos e externos, pisos, coberturas, jardins, paisagismo e áreas de lazer, esquadrias e vidros e pedidos de ligações públicas. Capítulo 6, manutenção. Aí, dentro desse capítulo de manutenção, você vai colocar programa de manutenção preventiva, registros e inspeções. Capítulo 7, informações complementares. Aí, dentro de informações complementares, você vai subdividir em meio ambiente e sustentabilidade, segurança, operação dos equipamentos e suas ligações, documentação técnica e legal, elaboração e entrega do manual, atualização do manual. Aí, na frente de cada uma dessas subdivisões, ele vem citando aqui correlações com itens da norma, dessa norma aqui. Por exemplo, o índice. A correlação com o item da norma é o 5.1.1. Eu vou descer lá agora para ver o que fala nesse 5.1.1. Então, olha que legal. Ela vai destrinchando cada uma dos capítulos e suas subdivisões, falando o que precisa ter. Então, tá bem didático. E é isso que a gente vai verificar aqui agora, porque já era exatamente o próximo tópico, tá? Então, aqui, ó, requisitos, tópico 5. Requisitos para os conteúdos dos capítulos e subdivisões do manual. Cada capítulo deve permitir uma visão específica e ser detalhado em uma extensão tal que permita guiar o leitor sobre o seu conteúdo. 5.1, apresentação. Então, 5.1 é o capítulo sobre apresentação. O que ele fala aqui sobre o índice, que é uma subdivisão da apresentação? Recomenda-se que seja alfanumérico e contenha de forma sequencial os capítulos e subdivisões, indicando o número da página do manual. A subdivisão introdução deve conter informações sobre o empreendimento e fazer comentários sobre o manual. E em definições, devem ser incluídas apenas as que são necessárias à compreensão de certos termos técnicos e legais adotados do manual. Então, por exemplo, é a mesma coisa que a gente tem aqui dentro dessa norma, né? Você tem uma espécie de um glossário lá no começo, então aqui dentro do manual de uso e operação você vai precisar apresentar dentro desse capítulo de apresentação o índice, a introdução e esse glossário que é chamado de definições. O próximo capítulo, que vai ser o de garantias e assistência técnica, tem uma subdivisão que é o geral. O manual deve conter informações a respeito das condições e prazos de garantia, constando os principais itens das áreas de uso privativo e das áreas de uso comum, podendo variar de acordo com a característica de cada edificação com base nos seus projetos e memorial descritivo. Contratos de garantia pré-existentes, especialmente de equipamentos, devem ser informados no manual de uso, operação e manutenção.
e recomenda-se que os prazos e condições de garantia sejam apresentados conforme a NBR 17170. Além de vir apresentando esses prazos de garantia de cada sistema, tem que citar também os casos de perdas de garantia, que é um subtópico aqui de garantias e assistência. Então, sobre perdas de garantia, o manual deve conter as situações que podem acarretar a perda de garantia, conforme está estabelecido lá na 17170. Eu já fiz a leitura dessa norma e tem inclusive lá o anexo que fala sobre as garantias e as perdas de garantia, situações que acarretam perdas de garantia. Dentro ainda de garantias e assistência técnica, um último subtópico que vai falar sobre assistência técnica. O manual de uso, operação e manutenção deve estabelecer a forma como o incorporador, o construtor ou o prestador de serviço de construção se obriga a prestar o serviço de atendimento ao proprietário, aos usuários ou ao representante legal da edificação, orientando-os, esclarecendo dúvidas referentes à manutenção, garantias e assistência técnica. O próximo capítulo do seu manual de uso tem que ter o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? É o manual deve apresentar uma descrição escrita e ilustrativa da edificação como construída, que é aquele famoso as-built, né, que o pessoal chama aí. Tanto para as áreas de uso privativo quanto para as áreas de uso comum, sendo que as informações devem se ater, no mínimo, à abrangência dessas respectivas áreas e deve conter, letra A, informações sobre aspectos importantes para o proprietário e para o condomínio, como propriedades especiais previstas em projeto e sistema construtivo empregado. Letra B, desenhos esquemáticos com dimensões cotadas que representam a posição das instalações. Letra C, descrição dos sistemas e, quando aplicável, dos elementos e equipamentos. Letra D, cargas máximas admissíveis nos circuitos elétricos. Letra E, cargas estruturais máximas admissíveis. Letra F, descrição sucinta dos sistemas. Letra G, relação dos componentes utilizados para acabamentos, por exemplo, revestimentos cerâmicos, tintas, metais, ferragens, esquadrias, vidros e etc., com as suas especificações e, por fim, ainda aqui no memorial descritivo, sugestão ou modelo do programa de manutenção preventiva. A abordagem e a extensão das informações vão depender da complexidade da edificação ou dos seus equipamentos. Depois do memorial descritivo, você precisa ter um capítulo sobre fornecedores. E ali você vai colocar a relação dos fornecedores, que deve conter a indicação dos fornecedores em geral e dados para contato, relação dos projetistas, que deve conter a indicação dos responsáveis pela elaboração dos projetos e dados para contatos, e a relação dos serviços de utilidade pública, por exemplo, deve conter a indicação das concessionárias com os respectivos contatos. O próximo capítulo vai ser de operação, uso e limpeza. O que tem que ter? Essa seção trata dos procedimentos para operação, uso e limpeza dos componentes ou equipamentos mais importantes da edificação, a fim de prevenir danos que possam acarretar consequências graves. O manual deve apresentar informações sobre procedimentos para colocação em uso da edificação, contendo, letra A, descrição clara dos procedimentos para solicitação de ligação dos serviços públicos, informando endereço, telefone de contato, documentação necessária, etc. Letra B, instruções sobre onde e como instalar os equipamentos previstos em projeto para serem fornecidos e instalados pelos usuários. Letra C, instruções para movimentação horizontal e vertical nas áreas comuns do edifício
identificando as dimensões e cargas máximas de móveis e equipamentos dentro da edificação construída. D. Instruções para uso. E. Recomendações para limpeza. F. Referência às recomendações contidas na 15.575.1 nas partes específicas para acesso de pessoas e manutenção de coberturas. O grau de detalhamento desse capítulo depende da complexidade dos sistemas da edificação objeto do manual. Convém que seja abordado separadamente em cada subdivisão conforme a tabela 1. Aí o próximo capítulo que ela orienta que você coloque é o capítulo de manutenção. Dentro desse capítulo, você vai ter um subtópico de programa de manutenção preventiva. O proprietário ou condomínio deve elaborar o programa de manutenção. A observação e o cumprimento do programa de manutenção fornecem subsídios para o bom funcionamento da edificação, atendendo às condições de saúde, segurança e salubridade do usuário. O manual deve apresentar o modelo do programa de manutenção preventiva, cuja elaboração e implementação atendam à NBR 5674. O disposto em 5.6.1.1, que no caso é esse o manual, deve mencionar a periodicidade das manutenções. Esse manual também deve apresentar informações sobre procedimentos e roteiros recomendáveis para a manutenção da edificação e descrever as condições de manutenibilidade previstas no projeto. Recomenda-se que a manutenção seja efetuada por pessoal qualificado ou empresa especializada, conforme a NBR 5674. Ainda dentro desse capítulo de manutenção, tem o subtópico registros. O manual deve indicar a obrigatoriedade de se registrar a realização da manutenção. Esses registros devem ser armazenados adequadamente, conforme a NBR 5674. E outro subtópico para falar sobre inspeções. O programa de manutenção deve conter orientações para a realização da inspeção. É recomendável que o manual indique a realização de laudos de inspeção de manutenção, uso e operação a serem realizados periodicamente por profissionais habilitados registrados nos conselhos profissionais competentes para serem anexados à documentação e registros da edificação. Tais laudos podem ser solicitados pelo incorporador, construtor, proprietário ou condomínio. Dentro do capítulo sobre informações complementares, aqui você já está finalizando os capítulos que tem que ter no manual. Então, dentro de informações complementares, ela sugere ter o subtópico de meio ambiente e sustentabilidade. O manual deve apresentar recomendações para o uso racional da água, da energia, gás e coleta seletiva de lixo, incluindo resíduos de construção e demolição, a fim de utilizar os recursos de forma consciente e racionalizada. O manual deve conter informações sobre os termos e compensação ambiental, quando houver, ou outras condicionantes ambientais estabelecidas na fase de projeto e obtenção do auto de conclusão do imóvel, que é o habite, alertando para a incidência de penalidades. O manual deve conter informações sobre consequências advindas do não cumprimento às recomendações fornecidas ou estabelecidas em projeto e executadas, que possam acarretar perda do desempenho ambiental pré-estabelecido inicialmente e ou risco à saúde do usuário. E o próximo subtópico, dentro de informações complementares, seria a respeito da segurança, com um outro subtópico dentro dele, com recomendações para situações de emergência.
Essa seção trata das instruções sobre os procedimentos a serem adotados em caso de emergência, ou seja, aqueles que requerem providências rápidas e imediatas que visem a segurança pessoal e patrimonial dos usuários. O manual deve apresentar informações sobre procedimentos que devem ser adotados em casos típicos de emergência, como vazamento de gás, vazamento de água, falhas nos sistemas elétricos, prevenção e combate a incêndio, falhas de instalações e equipamentos julgados críticos ao funcionamento da edificação, contemplando não restritivamente os elevadores, instalações de ar-condicionado, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e outros. Além disso, também deve apresentar a descrição e localização de todos os controles de operação da edificação, com destaque para os dispositivos de segurança e combate a incêndio, registros da rede hidráulica, chaves dos disjuntores das instalações elétricas. E também deve conter um alerta aos usuários, proprietários e ao condomínio sobre riscos decorrentes da negligência ou não observação das situações de emergência. Dentro ainda desse subtópico de informações complementares, a gente encerrou aqui a gente está dentro aqui do subtópico de segurança, precisa ter também recomendações para evacuação da edificação. E aqui dentro desse subtópico, o manual deve prover informações sobre as rotas de fuga e as saídas de emergência, bem como sobre recomendações para situações de emergência. E um outro subtópico ainda com informações sobre modificações e limitações. O manual deve apresentar informações com o seguinte teor: a. Toda e qualquer alteração nos sistemas estruturais da edificação deve ser previamente submetida à análise da incorporadora ou construtora, do projetista ou na ausência de um responsável técnico. B. Toda e qualquer alteração nos sistemas de vedações horizontais e verticais e demais sistemas deve ser previamente submetida à análise da incorporadora ou construtora, do projetista ou na sua ausência de um responsável técnico. C. Consulta sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação ou dos seus sistemas e elementos, instalações e equipamentos deve ser previamente submetida à análise da incorporadora, do projetista ou na sua ausência de um responsável técnico. E aqui a mesma coisa se segue então para alteração nos sistemas estruturais, alterações nos sistemas de vedações horizontais, verticais e demais sistemas, sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação e de seus sistemas e elementos, instalações e equipamentos, também para toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o desempenho do sistema, inclusive aquelas da unidade vizinha, deve ser submetida à análise da incorporadora. Todas as alterações devem ser, eu acho que bastava um só para citar isso aqui, né? Todas as alterações, independente do sistema, se é estrutural, se não é, se é vedação, se é sistema de vedação horizontal ou vertical, todas as alterações devem ser objeto de documentação específica, incluindo projeto e memorial a serem elaborados por responsável técnico e ser submetida à análise, tá? Aí, letra F, qualquer alteração nos sistemas, componentes ou equipamentos da edificação deve atender aos requisitos e condições relacionadas às garantias lá da NBR 17170. O manual deve informar que a sua validade é exclusiva nas condições originais de entrega, cabendo elaborar um novo manual em caso de alteração da originalidade.
Quando aplicável, as modificações devem ser registradas e aprovadas nos órgãos competentes. Um próximo subtópico, ainda aqui dentro desse de informações complementares, que a gente está dentro do 5.7, esse de operação dos equipamentos e suas ligações. O manual deve fazer referência aos manuais específicos dos fornecedores dos equipamentos e sistemas, a fim de que as devidas operações e manutenções sejam respaldadas tecnicamente. Documentação técnica e legal. O manual deve conter, aqui dentro, informações complementares, tá? A relação de documentos técnicos e legais, indicando a incumbência pelo fornecimento inicial, o responsável e a periodicidade da renovação. A relação de documentos técnicos descritas em 5.7.4.1 tem que ter, no mínimo, os seguintes projetos. Veja bem: arquitetura, estrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, sistemas de proteção de descarga atmosférica, SPDA, elevadores, paisagismo, projetos específicos quando pertinentes, por exemplo, luminotécnica, drenagem, diagramas dos quadros elétricos, mapeamento de rede de telefonia e dados, ventilação mecânica, ar-condicionado, impermeabilização e etc. E memoriais descritivos dos respectivos projetos, não contemplando as respectivas memórias de cálculo. Esses documentos podem ser entregues em meios eletrônicos, anexados ao manual, subdivididos em partes. O manual pode mencionar os locais e formas de acesso ou consulta no caso dos documentos legais listados na tabela A.1, após entrega da edificação. O anexo A apresenta relação orientativa e não exaustiva dos documentos a serem entregues para o condomínio e pode ser utilizada como referência para empreendimentos em geral. Esses documentos devem ser adequados em função do empreendimento e das exigências legais do local em que se encontra. O manual deve conter explicitamente que o proprietário ou condomínio é o responsável pelo arquivo dos documentos, garantindo a sua entrega a quem o substituir mediante protocolo discriminando item a item. Também deve conter explicitamente que o proprietário ou condomínio é responsável pela guarda dos documentos legais e fiscais durante os prazos legais. E, por fim, também o manual deve conter explicitamente que as providências para a renovação dos documentos é de responsabilidade do proprietário ou do condomínio. Quanto à elaboração e entrega do manual. A elaboração do manual, que é objeto dessa norma, deve ser feita por empresa ou responsável técnico. A entrega deve ser feita pela incorporadora ou construtora. Em edificações condominiais, devem ser entregues no ato da entrega das chaves, letra A, aos primeiros proprietários, um exemplar do manual de uso, operação e manutenção, com informações a respeito de cada área de uso privativo, incluindo também informações necessárias acerca dos sistemas, elementos, componentes, instalações, equipamentos de áreas comuns e das garantias. E letra B, ao primeiro representante legal do condomínio, um exemplar do manual específico às áreas comuns e seus equipamentos, incluindo o conjunto completo de projetos atualizados como construídos e especificações técnicas que estão indicados lá no anexo A. Caso o proprietário não seja o ocupante efetivo da edificação, ele deve entregar a cópia do manual para o usuário.
Se for a pessoa estiver alugando, tem que entregar para o inquilino. De forma que esse atenda às instruções e prescrições contidas no manual. Agora, quanto à atualização do manual. O manual ele deve conter uma advertência explícita e grifada ao proprietário ou condomínio a respeito de sua responsabilidade pela atualização obrigatória do conteúdo do manual quando da realização de modificações na edificação em relação ao originalmente construído e documentado no manual original. Em complemento a essa advertência, deve-se pelo menos, letra A, expressar que a atualização deve necessariamente incluir a revisão e correção de todas as discriminações técnicas e projetos da edificação, além da revisão do manual. Letra B, informar que a atualização do manual pode ser feita na forma de encartes que documentem a revisão de partes isoladas, identificando-se no corpo do manual os itens revisados, ou na forma de uma nova estrutura do manual, dependendo da intensidade das modificações realizadas. Letra C, informar que a atualização do manual é um serviço técnico que deve ser realizado por empresa ou responsável técnico. Letra D, recomendar ao proprietário da edificação ou condomínio que as versões desatualizadas do manual sejam claramente identificadas como fora de utilização, devendo, porém, ser guardadas como fonte de informações sobre a memória técnica da edificação. Aí o próximo tópico aqui da norma já é o anexo A. Olha que bacana, então. O anexo A, ele está no formato de uma tabela. É a tabela A1. Documentação técnica e legal do condomínio. A tabela A1 relaciona os principais documentos que devem fazer parte da documentação do condomínio, sendo alguns deles entregues pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção civil, e os demais providenciados pelo condomínio conforme a tabela A1. Então, vamos à tabela A1. Incumbência pelo fornecimento inicial a cargo da construtora ou incorporadora, incumbência pela renovação a cargo do proprietário ou condomínio e periodicidades. Aí, essa tabela ela tem 4 colunas. Uma relaciona o tipo de documento. A próxima coluna, incumbência pelo fornecimento inicial. A terceira coluna, incumbência pela renovação. E a quarta coluna, a periodicidade da renovação. Então, eu vou ler nessa sequência. Por exemplo, documento, manual do proprietário, fornecimento inicial, incorporador ou construtor, renovação, proprietário, periodicidade, quando houver alteração na fase de uso. Próximo documento. Manual das áreas comuns. Fornecimento inicial, incorporador ou construtor. Renovação, condomínio. Quando houver alteração na fase de uso ou legislação. Termo de garantia. Fornecimento inicial, incorporador ou construtor. Não tem renovação e não tem periodicidade de renovação. Instruções de uso e manutenção específicas e condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega. Fornecimento inicial é o prestador de serviço de construção. A renovação é do proprietário ou condomínio. Quando? Quando houver prestação de serviços de construção específicos. Certificado de garantia dos equipamentos instalados. Inicial, incorporador, construtor, prestador de serviço de construção. Renovação, condomínio. Periodicidade, a cada nova aquisição ou manutenção. Notas fiscais dos equipamentos. Inicial, incorporador, construtor, prestador de serviço de construção. Renovação, condomínio. A cada nova aquisição ou manutenção.
Manuais técnicos de uso, operação e manutenção dos equipamentos instalados. Inicial: incorporador, construtor, prestador de serviço de construção, renovação ou condomínio, a cada nova aquisição ou manutenção. Manuais técnicos de uso, operação e manutenção dos equipamentos instalados. No inicial, incorporador, construtor, prestador de serviço de construção, a renovação, condomínio, e tem que fazer a cada nova aquisição ou manutenção de equipamentos. O habite-se ou auto de conclusão, a inicial é da incorporadora ou da construtora. Renovação não tem, então não tem a periodicidade também. Alvará de aprovação e execução da edificação. A inicial é da construtora e da incorporadora e não tem incumbência de renovação desde que não altere as condições do edifício, porque se alterar você tem que fazer de novo. Então, como não tem, não há periodicidade. Alvará de instalação de elevadores. Inicial, construtora ou incorporadora. Renovação não tem. Alvará de funcionamento dos elevadores. Inicial, construtora ou incorporadora. Renovação, condomínio. Não tem periodicidade. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A inicial é da construtora ou incorporadora. A renovação é do condomínio. E a periodicidade precisa verificar a legislação estadual específica, porque essa aqui do Corpo de Bombeiros, ela muda de estado para estado. Projetos legais. O projeto aprovado é de incumbência. Nossa, todos é a mesma coisa. Ou o projeto aprovado ou o projeto de incêndio, a inicial é da construtora e da incorporadora, não tem renovação, portanto, não tem periodicidade. Agora, projetos aprovados em concessionárias, por exemplo, a de água ou de energia, a inicial é da construtora ou da incorporadora e renovação não tem. Projetos executivos, a mesma coisa, é de responsabilidade da construtora ou incorporadora e não tem renovação. Memorial de incorporação, mesma coisa, construtora ou incorporadora não tem renovação. Especificação e instituição de condomínio é do condomínio a inicial, tá? Importante, a minuta é de responsabilidade do incorporador. Então, o que o incorporador, engraçado que ele não fala da construtora, então essa responsabilidade é da incorporadora para oferecer a minuta dessa instituição do condomínio, mas quem tem a responsabilidade de ajustar e fazê-la é o condomínio e não tem renovação. A ata de assembleia de instalação do condomínio registrada é de responsabilidade do condomínio, não é da incorporadora, e a renovação é do condomínio e a periodicidade é a cada alteração de síndico. A convenção condominial é de responsabilidade do condomínio, a renovação do condomínio e só altera quando for necessário. O regulamento interno, assim como a instituição do condomínio, a incorporadora oferece a minuta, mas quem faz é o condomínio, quem renova é o condomínio sempre que for necessário. Relação de proprietários é responsabilidade do condomínio, a renovação do condomínio a cada alteração. Licenças ambientais. A inicial é responsabilidade da construtora ou da incorporadora, mas a renovação é do condomínio, sempre que precisar. Outro documento aqui, termos de ajustamento de conduta ambientais. A inicial é da construtora ou incorporadora, a renovação é do condomínio sempre que necessário. Recibo de pagamento de IPTU do último ano de obra, boletos de IPTU a serem pagos, cópia do processo de desdobramento do IPTU em carnê desdobrado. A inicial é da construtora incorporadora, renovação do condomínio. Recibo de pagamento da concessionária de energia elétrica, o último,
é a construtora e a incorporadora. Dali para frente, né, que são as renovações, é o condomínio. A mesma coisa para a concessionária de água. Atestado do startup do gerador. A inicial é a construtora. Não tem incumbência pela renovação. O certificado de abrangência do grupo gerador. A inicial é da construtora e incorporadora. A incumbência da renovação é do condomínio. E qual é a periodicidade? No primeiro ano e depois a cada 3 anos para edifícios residenciais e comerciais e a cada 2 anos para locais de reunião de público. Certificado de limpeza, desinfecção e potabilidade dos reservatórios de água potável. Inicial, construtora ou incorporadora, renovação do condomínio e tem que ser feita a cada 6 meses. Declaração de limpeza do poço de esgoto, poço de água servida, caixas de drenagem e esgoto. Inicial é da construtora e da incorporadora e a periodicidade é anual. Relatório de vistoria de entrega de obra. A inicial, construtora, incorporadora e não tem renovação. Relação de equipamentos, móveis, eletrodomésticos, objetos de decoração entregues ao condomínio, se tiver, né, quando aplicável. A inicial é da construtora ou incorporadora e não tem periodicidade. Cadastro do condomínio no sindicato patronal. É de responsabilidade desde o começo do condomínio e a renovação também do condomínio. Atestado de instalação de gás, instalações hidráulicas e outras instalações prediais quando aplicável. Primeiro, construtora incorporadora, renovação, condomínio. E aqui a periodicidade tem que ver legislação específica. Atestado de instalações elétricas, primeiro da construtora incorporadora, a renovação é do condomínio e também tem que ver uma legislação específica. O atestado do sistema de proteção à descarga atmosférica, a inicial é da construtora incorporadora, depois passa a renovação para o condomínio e tem que ser feita a cada ano. Medição ômica com termômetro calibrado e aferido pelo Inmetro. A inicial é da construtora ou incorporadora, a renovação é do condomínio. Tem que ser feita a cada 5 anos para edificações residenciais ou comerciais e 3 anos para edificações com grandes concentrações públicas. A sugestão ou modelo do programa de manutenção preventiva inicial, quem vai fazer é a construtora ou incorporadora. E não há sugestão de modelo para ser renovado. Sugestão ou modelo de lista de verificação do programa de manutenção preventiva, assim como o anterior, a inicial é da construtora e não há sugestão para renovação. Agora, olha só, o livro de atas de assembleias, livro de presença, o livro do conselho consultivo tem que ser feito desde o começo pelo condomínio, a renovação pelo condomínio toda vez que tiver alteração. A inscrição do edifício, né, o CNPJ do edifício na Receita Federal também é de responsabilidade do condomínio, ele que renova e tem que ser feita a cada alteração de síndico. A inscrição do condomínio no ISS, que é o de inscrição no município, né, para prestação de serviço. A inscrição do município no sindicato dos empregados tem que ser feita pelo condomínio e a renovação também pelo condomínio, mas não tem uma periodicidade. A apólice de seguro de incêndio ou outro sinistro que cause destruição, isso aqui é obrigatório, tá? E tem outros que é opcional, mas esse do incêndio é obrigatório. A responsabilidade é do condomínio e a renovação também do condomínio, tem que ser feita a cada ano. A relação de moradores é responsabilidade do condomínio, a alteração e a renovação sempre que tiver.
Procurações para síndicos e proprietários é responsabilidade do condomínio e tem que fazer toda vez que tiver alteração. Documentos de registro de funcionário do condomínio de acordo com a CLT, cópias de documento de registro dos funcionários terceirizados é de responsabilidade do condomínio e tem que fazer a cada alteração quando aplicável. O programa de prevenção aqui já entra mais numa esfera trabalhista, né? Olha só, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que é o PPRA, o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, também de responsabilidade do condomínio. No caso do PPRA é a cada ano e o PCMSO a cada ano quando aplicável. E aqui eu vou fazer um comentário, né? O PCMSO você tem que alterar quando houver acréscimo ou alteração de funções, né, no quadro de colaboradores. Atestado de brigada de incêndio é responsabilidade do condomínio e tem que ser feita a cada ano. Relatório de inspeção anual de elevador é do condomínio e tem que ser feito a cada ano. Contrato de manutenção dos elevadores do condomínio e é até a validade do contrato. O contrato de manutenção de gerador é do condomínio a cada ano. Contrato do sistema e instrumento de prevenção e combate a incêndio, também do condomínio a cada ano. Certificado de teste de equipamento de combate a incêndio. A inicial é da construtora e da incorporadora. A partir dali, a renovação tem que verificar conforme a legislação vigente, mas a renovação já passa a ser responsabilidade do condomínio. Livro de ocorrências da central de alarmes. A inicial é do condomínio e as renovações também, a cada ocorrência. O certificado de desratização e desinsetização é do condomínio e tem que fazer a cada 6 meses. O cadastro do condomínio junto às concessionárias de serviços, primeiro é da construtora incorporadora, depois passa a ser do condomínio, as renovações desse cadastro é do condomínio e só precisa fazer se tiver alteração. Importante, a periodicidade de renovação e o conteúdo da própria tabela A1 deve ser ajustado individualmente em função das exigências locais, da legislação municipal, estadual ou ainda da federal vigente. Os documentos elencados devem ser mantidos em local seguro e o seu conteúdo somente deve ser utilizado para fins de garantia e funcionalidade do edifício e comprobatória de atendimento aos quesitos legais. E aqui se encerra, né? Essa norma bem pequenininha, mas bem completinha, 14.037, de diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Eu tenho um outro vídeo, uma playlist aqui sobre a NBR 17170 que trata das garantias das edificações. Se te interessar, você pode procurar aqui também. Obrigada e até a próxima!